você sente que estuda violino, tenta tocar, assiste aula aí e tal, pega uma música aqui, outra ali, pá, mas parece que a evolução não vem do jeito que deveria. Às vezes você até pensa assim de repente, será que eu não levo jeito pra isso? Será que o violino é pra mim mesmo de verdade? Então, na aula de hoje eu quero compartilhar com você esses 8 hábitos que todo violinista precisa ter. Não são hábitos mágicos assim, tá bom? Não é aquele negócio de faz isso aqui por 7 dias e você vai virar um violinista internacional tocando como Paganini, sabe? Violino não funciona assim. Por quê? Se funcionasse, eu já tinha colocado isso num potinho e vendia na farmácia ou numa caneta injetável, né, que tá na moda. Mas são esses hábitos que quando você começa a colocar na sua rotina, muda completamente a forma como você vai estudar, como você escuta a música, como você toca, corrige os erros e aí você vai evoluir de verdade. E o mais importante, são hábitos que servem ali tanto para quem está começando agora, quanto para quem já toca já há mais tempo, já toca alguma coisa, toca na igreja, já tentou de repente aprender aqui pelo YouTube, ou se você tem um violino parado na sua casa e vive falando assim, um dia eu aprendo, é para isso que você vai ver essa aula de hoje. Se por acaso você não me conhece, eu sou Arthur Lauto, eu sou violinista profissional e sou criador aqui do Como Tocar Violino, que é onde eu te ajudo a você realmente aprender violino com método, com técnica, com direção, sem ficar perdido aí vendo vídeo solto e sem cair naquela ideia de que violino precisa ter o dom do negócio para você conseguir tocar. Então vamos direto aqui para o nosso primeiro hábito. O primeiro hábito que todo violinista precisa ter você precisa escutar violino com mais intenção, com mais atenção. Sabe, repara que eu não falei só escutar música, eu falei escutar música com intenção. Porque tem uma diferença muito grande, tipo, sei lá, você deixar lá uma música tocando enquanto você tá lavando louça, enquanto você responde mensagem, enquanto você tá dirigindo, enquanto você paga os boletos da vida, enquanto você pensa na janta. Agora, é outra coisa você parar para escutar o violino de verdade. Sabe, quando você aprende uma língua, por exemplo, sei lá, inglês, espanhol, japonês, coreano, sei lá, qual que é o idioma que o algoritmo do Duolingo, sabe, te mandou lá para você e convenceu você a tentar aprender? Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é escutar, não é? Então você precisa se acostumar com o som daquela língua, com o sotaque, com o ritmo, né? O jeito, né? Das frases e tudo mais. E na música, no violino, isso é parecido, porque se você quer tocar violino, você precisa entender o sotaque do violino, sabe? Criar uma referência mesmo do som de violino de qualidade. E aqui tem um problema muito comum, porque o aluno quer tocar com um som bonito, mas se você quase não escuta violino, aí como que você vai saber exatamente o que você está procurando? É igual eu falar assim para você agora, assim, sem referência nenhuma, sem olhar na internet. Desenha aí um ornitorrinco. Sabe o que é um ornitorrinco? Você já ouviu falar dele, você sabe que é um bicho meio diferente, um negócio meio estranho, mas você não consegue desenhar ele claramente porque você não viu ele de verdade. Então no violino isso acontece também com o som. Você precisa escutar e perceber como que o violinista começa aquela nota. O som ele tá mais leve, tá mais firme, ou tá usando muito arco ou pouco arco, sabe? A nota ela começa mais limpa, mais alta, mais baixa, mais suave. A afinação tá legal. A frase, onde que a frase respira? Sabe? Toda frase tem um respiro, né? Então, esse hábito escuta o violino de uma forma mais ativa. Então, por exemplo, se você quer tocar hinos, escute os hinos tocados no violino, né, para você se acostumar com isso. Se você gosta de música clássica, se você quer tocar, né, e evoluir mais, escute violinistas tocando esse tipo de repertório, né, mais clássico, tocando Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, etc, tal. Agora, se você quer tocar uma música popular, se você gosta mais disso, escuta versões de músicas populares no violino, entendeu? Aí você vai conseguir melhorar o seu som escutando violinistas que têm um som bonito, né? Se é isso que você quer, você precisa buscar esse tipo de referência. Mas não escuta assim só pensando, nossa,
que bonito essa música no violino. Não, isso é legal, óbvio, você tem que prestar atenção nessas coisas. Mas tenta escutar com essa pergunta na cabeça, assim, o que esse violinista tá fazendo que deixa o som bonito, sabe? É bem diferente. Tipo, se eu tocasse assim, ó, ouve aí, ó. Você ouve e fala, ah, beleza, tá funcionando, né? Agora, ouve essa segunda versão aqui, ó. Olha a diferença, né? Lá na primeira vez eu só toquei as notas mesmo. Agora aqui na segunda eu tentei pensar no começo da nota, a direção que eu tô levando a música, a direção do arco, a pressão, velocidade, a frase, entendeu? Então a nota escrita pode ser a mesma nota, mas o som muda, o som é diferente. E aí muita gente não evolui porque só tá preocupado em acertar o dedo. Só que violino não é sobre acertar o dedo, não é só isso. Violino é o som e o som começa no ouvido, beleza? O segundo hábito é, sempre que você for tocar, você tem que cantar a melodia antes. E aí nessa hora eu sei que tem muita gente que vai falar assim, ah, Arthur, mas eu canto muito mal. Calma, não tô falando pra você mandar um áudio de avaliação pro The Voice, sabe? E que ninguém vai virar a cadeira pra você, né? Talvez até as pessoas podem virar pro outro lado, né? Mas tá tudo bem. A ideia não é que você tem que cantar bonito. A ideia é você saber para onde que a melodia vai, para onde que a música vai antes de você tocar. Então isso no violino é muito importante, porque o violino não tem casinha, não tem traste, não tem tecla ali já pronta, sabe? Não tem uma marcação que vai salvar a sua vida. Por exemplo, lá no piano, você aperta a tecla e aquele botão ali, ele já está afinado. Na guitarra, né, no violão, você tem lá as casinhas que você coloca o dedo ali e vai sair afinado. No violino, se o seu dedo for assim 1 milímetro mais para lá, mais para cá, a nota já fica estranha, já fica errada. Então, se o seu ouvido não sabe qual que é a nota que vem, a sua mão vai ficar procurando ali no escuro, entendeu? É como tentar, sabe, chegar num lugar, numa cidade, sei lá, sem GPS, sem placa e sem perguntar pra ninguém ainda. Você pode até chegar, mas provavelmente você vai dar umas 3 voltas ali no bairro sem precisar, né? Então, quando você canta ou você solfeja, você está criando um mapa da música internamente, sabe? Tipo, por exemplo, vamos pegar assim uma melodia bem simples. Vamos supor que eu quero tocar e são assim, uma sequência de notas, sei lá. Lá, si, do, lá, mi. Entendeu? E aí eu tô pensando aqui, lá, si, do sustenido, lá, si, do, lá, mi. E aí, quando eu toco isso no violino, você vê? É exatamente a mesma coisa. Ou seja, antes de tocar, eu já sabia ali o desenho na melodia, as notas, sabe? Então a mão não tá tentando adivinhar o som. O ouvido já sabe qual que é o caminho, ele já preparou e aí eu transformo isso na vida real aqui. E isso vale para qualquer coisa, para uma música, para um trecho difícil que você vai tocar. Então às vezes você pega uma música e já vai direto lá com o dedo, aí você erra, aí volta, aí vai de novo, aí erra de novo, volta, erra, volta. E depois de, sei lá, 20 minutos, você continua só acertando por sorte mesmo, não por técnica. Só porque você nunca parou para ler e cantar aquela música, aquele trecho do jeito certo. Então faz assim, antes sempre de tocar uma frase, tocar uma música, canta ela,
sabe? Pode ser com, mas não sei exatamente, então vai ser lá, 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 sabe? Lá, 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 sabe? Pode ser com o nome da nota, lá, si, do, lá, mi, ou pode ser só murmurando, sabe? Só o sonzinho assim, mas você precisa ter isso na cabeça, porque o importante é a melodia passar por você antes de ir pro instrumento. Fechou? O terceiro hábito é você ter que se preparar, você tem que preparar o seu corpo, o violino, o arco, antes de sair estudando. Então, normalmente a pessoa pega o violino, coloca no ombro lá de qualquer jeito, o arco tá sem breu, o violino tá desafinado e o corpo tá todo tenso, tudo duro, chegou do trabalho agora, o ombro subindo assim, a mão esquerda apertando aqui o braço do violino, sei lá, como se estivesse segurando aquela sacola do mercado que tá rasgando, sabe? E aí você quer que, ainda assim, a sua música saia bonita. Não vai. Então, antes de estudar, você precisa entrar no modo violino, sabe? Isso não precisa demorar muito, não. Pode ser um ritual ali de 2 minutos, sabe? Então, primeira coisa, o violino tá afinado, né? Eu afinei tudo, o arco tá com breu suficiente, tá com a tensão certa, né? E aí, óbvio que quando a gente fala de breu, não é pra você passar breu como se tivesse, sei lá, empanando um bife lá, sabe? Mas também não pode estar sem nada no seu arco, né? Terceira coisa, espalheira, tá bem encaixada, sabe? O violino tá confortável em você, você consegue apoiar o violino sem precisar levantar o ombro, sem precisar abaixar o queixo, né? Então é muito importante, sabe? Que se eu começo a tocar assim já, com o ombro aqui muito pra cima, sabe? Em 5 minutos que eu estiver tocando ali, eu já vou estar cansado, tenso, duro, né? Aí o som fica ruim, fica tudo pior também. Então assim, ó, um pequeno ajustezinho antes de tocar, se você se preparar melhor, isso já evita muito sofrimento depois. Eu lembro de uma aluna minha, a Larissa, chama Larissa Rodrigues. E ela tinha ganhado um violino lá quando ela tinha, sei lá, uns 12 anos atrás. E aí ficou com aquele pensamento assim, sabe? Tipo, um dia eu aprendo, sabe? E aí o violino ficou parado lá um tempão, por muito tempo mesmo. E aí quando ela decidiu pegar ele de verdade, ela tinha muita dificuldade com o ritmo, com o arco pesado, com a afinação, postura, sabe? Coisa que muita gente acha que são os detalhes do negócio, sabe? Mas o violino é feito pelos detalhes. É isso que vai fazer você ter um som mais bonito. E ela mesma fala isso daí, né? Que ela deixou o violino de lado por muito tempo e ficava, vou aprender um dia, tal. Então eu sei que muita gente tá exatamente assim. O violino tá aí na sua casa, às vezes guardado, às vezes tá ali no canto, né? Olhando ali para você de vez em quando, né? Quase cobrando o seu aluguel ali, né? Só que quando a pessoa começa a estudar com mais direção, aí ela percebe que não era só pegar uma música e sair tocando. Era mais sobre organizar o corpo, organizar a postura, o arco, a afinação, o jeito de tocar realmente, né? Bora lá? Agora vamos falar do quarto hábito, que é você tem que tocar pra valer. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você está estudando, tem 2 modos ali muito importantes, né? O primeiro modo é aquele modo estudo, modo correção. Então, você pega ali 2 compassos, uma troca de corda, uma passagem difícil ali, tal, uma mudança de dedo, tal, e fica ali corrigindo isso, né? Com calma, tal, repete e tal. Isso é necessário, realmente, né? Mas tem um segundo modo que muita gente acaba não treinando, que é o modo apresentação. E aí é quando você toca a música inteira, ou um trecho maior mesmo ali e tal, sem parar a cada erro que tem, entendeu? Como se você estivesse realmente tocando para alguém, como se você estivesse na igreja, numa reunião, tocando para sua família, numa gravação, numa aula ao vivo, entendeu? Não dá para parar. Porque tem aluno que só sabe tocar no modo parou, voltou, sabe? Começa a música, erra uma nota, para, aí volta. Aí erra o arco, para, volta. Aí perde o ritmo, para, aí volta. Aí quando você precisa tocar a música inteira, trava, entendeu? Só que na vida real, quando você tá tocando ali com alguém, nem sempre dá pra você parar e falar assim, gente, espera aí que, sei lá, eu vou voltar aqui, no compasso 12, porque o meu ré sustenido ficou baixo aqui, entendeu? Então você precisa desenvolver essa continuidade mesmo. Mas eu tô tocando e errei. Tudo bem, acontece, sabe? Tô tocando aqui, sei lá.
ver, opa, dei uma consertada ali. Preciso parar e arrumar? Não necessariamente. Eu posso claramente errar uma coisinha ali e continuar, né? E chegar até o final. Isso é uma habilidade também, né? Agora, assim, atenção, porque isso não significa ignorar o erro sempre. Depois você tem que estudar isso, daí você volta e corrige e tal. Mas em alguns momentos você precisa treinar o compromisso de tocar do começo ao fim de verdade, entendeu? Não precisa começar com um concerto de 40 minutos lá tocando tudo sem parar. Mas começa assim, com uma escala, um exercício, um hino curto ali e tal, assim. Você tem que falar pra você mesmo assim, agora eu vou tocar sem parar. Porque aí depois você analisa, entendeu? Aí você vê, onde que eu perdi o ritmo? Onde que o arco ficou meio tremido? Onde que a afinação caiu? Onde eu fiquei tenso? Então, assim, esse hábito é muito importante para quem quer tocar de verdade, para quem quer tocar na igreja. Porque uma coisa é você tocar sozinho em casa, aí você pode parar toda hora. Outra coisa é você tocar com outros músicos, com outras pessoas, com todo mundo cantando, com o andamento mesmo acontecendo, né? Com gente te olhando. E assim, não precisa esperar tá perfeito para treinar isso. Na verdade, você treina isso para você ir melhorando as coisas. Agora, ó, o quinto hábito, isso aqui é muito importante, é usar o metrônomo. Eu sei que nessa hora tem gente que já faz cara de que recebeu aquela mensagem da esposa, sabe assim, precisamos conversar. Porque o metrônomo, ele é realmente, é o terror de muita gente. Eu sei porque eu converso com meus alunos e tal. Mas esse é um terror necessário. É tipo despertador, sabe, que toca de manhã lá pra você. Ninguém ama o despertador, mas ele te salva de muita coisa, né? Pra você não chegar atrasado no trabalho, nas coisas e tal. Então, no violino, o aluno já tem muita coisa pra pensar. Tem o arco, o dedo, a afinação, postura, a leitura que tem que estar ali, troca de corda e tal. E aí acaba que na hora de tocar, o ritmo vai embora, entendeu? Ele pega a mala ali e fala, boa sorte aí, se vira aí com seus problemas, entendeu? Isso aí não é meu não. Só que uma música sem ritmo não se sustenta, não fica legal, entendeu? Você pode até tocar as notas certas ali, mas se cada nota vem no tempo errado, a música fica estranha, sabe? Fica uma música meio deformada, sabe? Quando você pensa assim, vou tocar parabéns pra você, aí a pessoa toca assim, ó. Você fala, opa, tá estranho isso, né? Não tá funcionando, né? Então, isso não é a música. Eu tô tocando uma sequência de notas no ritmo errado. E o ritmo faz parte da música. Assim, você não precisa estudar tudo com o metrônomo o tempo inteiro. Mas você precisa aprender a usar o metrônomo, sabe? Então começa assim, de um jeito mais simples. Fazendo, sei lá, corda solta ali e tal, com 4 tempos em cada arco, com o metrônomo ligado e tal. Depois 2 notas para cada tempo. Depois você pode fazer uma escala mais lenta ali e tal. Depois uma frase de uma música. Então não começa ali colocando o metrônomo rápido logo de uma vez. Porque esse é um outro erro, inclusive, porque os alunos vão lá, aí coloca um andamento lá que é a música, que você gostaria de tocar nessa velocidade. Só que não no andamento que você consegue tocar. Então respeita o seu processo mesmo, sabe? Estuda lento, coloca o metrônomo lá no 60, aí você trabalha o controle, a regularidade, o movimento, tal, tudo para funcionar do melhor jeito ali, devagar, e depois você vai aumentando. Não vai, eu quero tocar a Primavera de Vivaldi, qual que é a velocidade? 120, pam 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 tariri, tiraram tan tan tariri. Aí você vai lá, liga o metrônomo já no 120 e quer já tocar. Isso não vai sair legal, não vai sair bacana, o golpe de arco não vai estar legal, a afinação não vai estar legal, sabe? Porque não é isso que a gente quer, a gente precisa organizar primeiro, então coloca bem lento lá e vai estudar. Sabe, nota por nota, organiza as coisas, usa o metrônomo como seu parceiro de estudo, beleza? Agora o 6º hábito, que é muito importante, é você se gravar tocando.
E aqui eu quero tirar esse peso de você, porque você não precisa gravar e postar isso nas suas redes sociais, entendeu? Você não precisa virar blogueiro do violino. Você não precisa colocar, sabe, aquela legenda, minha evolução no violino, parte um, sabe? Com aquela música bonitinha e tal. Não, é só pra você. Você vai gravar pra você. Porque quando você tá tocando, sua atenção ali tá dividida, sabe? Você tá pensando na nota, no arco, no dedo, no ritmo, na partitura, no medo de errar, no vizinho que talvez tá ouvindo você, sabe? É muita coisa pra pensar. Então você não consegue perceber tudo. Mas quando você grava e aí você assiste, você vê coisas que passaram ali despercebidas na hora que você estava tocando. Então você percebe que, meu arco não estava muito reto não, tá meio torto. O ombro aqui tá levantando toda vez que eu vou chegar na corda sol, sabe? Você faz uma careta ali de sofrimento, sabe? Quando você tá tocando e erra alguma coisa. A mão esquerda tá apertando demais a corda. O ritmo tá correndo, tá atrasando, tal. Assim, você vai percebendo essas coisas quando você vê a gravação, entendeu? Então, assim, um jeito bem simples de você fazer isso. Estuda normal e aí no final pega ali 5 minutinhos para gravar aquilo que você estudou naquele dia, entendeu? E não é para você assistir assim se perguntando, nossa, eu sou horrível assim, sabe? Não, porque aí você vai só se fazer mal à toa, né? Você tem que assistir se perguntando assim, qual que é a coisa que eu posso melhorar? Uma coisa só, você tem que reparar em uma coisa que você viu nesse vídeo que pode ser melhor, só isso. Então hoje você pode ir lá assistir e reparar no arco, amanhã a afinação, depois o ritmo, postura e tal. Então se você tentar corrigir tudo ao mesmo tempo, você trava. É igual, sei lá, abrir 47 abas lá no seu navegador e aí depois você reclama que o seu computador tá lento. Só que o computador nesse caso é você. Então você grava e escolhe um foco. Beleza? E aí tem ainda um outro benefício desse hábito, porque você começa a acompanhar a sua evolução. Porque na maioria das vezes você não vê que está evoluindo por você não ter como se comparar. Agora, quando você tem essa gravação e você olha uma gravação de 3 meses atrás, você fala, opa, antes eu estava bem pior. Tô ruim ainda? Tô ruim, mas antes eu era bem pior. Beleza? Ó, o 7º hábito é, você precisa aprender músicas novas. E esse aqui é muito importante porque muita gente cai, tem 2 extremos diferentes, assim. Tem o aluno que só quer tocar música e não quer estudar base nenhuma, não quer fazer exercício. E tem o aluno que fica preso para sempre nos exercícios, em escala, corda solta e nunca toca uma música de verdade. Aí, sabe, parece que tipo o violino vira uma planilha sonora, sabe? Tá tudo certinho ali, mas sem vida, sabe? Então você precisa de repertório. Aprender música desenvolve a sua musicalidade. Então você entende melhor as frases, o ritmo, a forma da música, o começo, meio e fim, respiração e tal. Aí você começa a aplicar a técnica em uma coisa real, entendeu? Aí sim você se motiva mais. Só que tem um grande ponto aqui, porque essa música precisa estar no nível certo. Porque se você escolher uma música muito acima do seu nível, você não vai estar estudando violino. Você está fazendo uma luta livre ali com as 4 cordas, entendeu? Porque geralmente o aluno pensa assim, mas eu gosto muito dessa música aqui, queria tocar essa música. Eu também gosto de várias coisas, mas gostar não significa que aquilo é o meu próximo passo. Entendeu? É igual videogame lá, você não começa direto no chefão do final lá. Primeiro você passa da fase 1, aí você pega a moedinha, aí você aprende como pular duplo, aí você morre lá umas vezes lá de bobeira, aí depois você enfrenta o chefão, em algum momento você vai chegar lá. Então no violino é a mesma coisa, a música tem que estar no nível certo, porque aí ela te desafia para você aprender, mas sem te destruir tecnicamente, entendeu? Então o repertório, ele não substitui a técnica, mas a técnica precisa chegar no repertório. Então não fica só fazendo técnica, exercício, escala e corda solta. Você tem que usar isso para alguma coisa. Não adianta você fazer escala para sempre e nunca aplicar isso do jeito certo, né? Assim, na prática mesmo ali. E também não adianta você tocar música, só música, ignorando as escalas, a base do arco, a afinação, o ritmo e tal. Então, assim, o hábito é, você tem que manter músicas novas na sua rotina. Mas essas músicas têm que ser escolhidas ali com inteligência. E aí, quando você aprender uma música, você não pensa assim, acertei as notas. Não é isso que a gente quer. Você tem que pensar assim,
o ritmo tá certo, a afinação ficou boa, o arco tá bonito, sabe? Eu tô conseguindo tocar de verdade, do começo até o fim. Eu sei onde que eu tô respirando na nota aqui e tal, nas minhas frases eu tô construindo, né? Qual que é o trecho mais difícil dessa música e tal. Porque assim, essa música vira estudo também, não só tentativa, entendeu? Agora, a gente vai pro nosso último hábito que vai te ajudar bastante. Esse aqui eu não sei se você faz, mas é importante, que é você tem que começar a explicar o que você aprendeu. E talvez eu sei que isso parece meio estranho, assim, Arthur, eu nem sei tocar direito, eu vou ensinar quem agora? Não, não tô falando isso não, calma. Não é pra você abrir uma escola de violino amanhã, não é pra você sair dando aula de violino depois de aprender, sei lá, 3 notas só, né? Então calma, a ideia aqui é você explicar pra você mesmo. Entendeu? Quando você terminar um estudo do seu dia ali, você diz em voz alta pra você: o que eu estudei hoje? Qual que era o meu problema? O que eu corrigi hoje? Por que isso aqui é importante? Sabe? O que eu preciso repetir amanhã? Porque isso muda a qualidade do seu estudo. Tem aluno que estuda assim, no modo automático, sabe? Assim, pega ali, toca 30 minutos, guarda o violino e não sabe falar nem o que fez naquele dia. Aí no dia seguinte, começa do zero de novo. Então quando você explica para você mesmo, você está organizando a mente. Por exemplo, você pode falar assim, hoje eu estudei cordas soltas para melhorar a direção do arco. Eu percebi que, sei lá, meu arco estava indo mais pro espelho, então eu foquei em manter ele mais paralelo ao cavalete ali e tal, sabe assim? Isso é bem simples, mas é um estudo mais consciente, sabe? Ou então você fala assim, hoje eu usei o metrônomo porque eu estava acelerando aqui nas colcheias. Aí quando eu toquei mais lento, consegui manter o pulso melhor, entendeu? Então isso ajuda você a entender qual que é a causa do seu problema. E aí o objetivo é falar para você mesmo. Mas, óbvio que também vale ensinar para as outras pessoas, se você já estiver num nível, né, um pouco mais ali para cima, para ensinar para um filho seu, uma filha, para uma amiga, né? Tem um aluno meu, o Gabriel, que inclusive ele participou aqui do, acho que foi o episódio 52 lá do Dominando o Violino, que é a série que eu faço com os alunos e tal. E o Gabriel ele entrou no curso tem acho que uns 2, 3 anos agora. Aí ele foi evoluindo e tal. Hoje ele tá dando aula lá na cidade dele, em Maringá. E recentemente ele foi convidado até para tocar numa orquestra lá na cidade. E o mais interessante é que isso aconteceu porque ele pegou o jeito certo do negócio. Não foi uma dica mágica e tal. Aconteceu porque ele tá entendendo o processo, a organização do negócio, de como construir uma base, sabe? Ele tá transformando o estudo em um caminho de verdade. E esse hábito de explicar o que você aprendeu ajuda justamente nisso. Sair dessa confusão e começar realmente a estudar com mais consciência. Porque o aluno que entende o que ele está fazendo, ele evolui diferente do aluno que está ali só no repete, sabe? Naquele que fica só tocando a mesma coisa. Então, no final de cada estudo, de cada dia, tira ali 30 segundos e explique para você mesmo. Hoje eu melhorei isso. Isso aqui ainda tá ruim. Amanhã eu vou continuar por esse caminho aqui. Então, assim, eu sei que isso pode parecer meio bobo, né? Mas muda o jeito como você estuda. Beleza? Agora, presta atenção, porque esses 8 hábitos são muito importantes mesmo. Mas tem um problema aqui, que se você pegar todos esses hábitos e você colocar na sua rotina aí de qualquer jeito e tal, e for fazer, não, tem que fazer isso aqui porque o Arthur falou, pode virar bagunça também. E é uma bagunça mais bonita, mais chique, com nome de hábito, mas ainda é uma bagunça, entendeu? Então, porque o que faz esses hábitos de verdade funcionar não é só conhecer cada um, é saber realmente colocar em uma sequência, sabe? Se o seu problema hoje é arco, talvez não faz sentido você gastar todo o seu estudo tentando tocar uma música, porque o Arthur falou que eu tinha que colocar música no negócio. Tá? Então assim, você precisa voltar para outras coisas, voltar para uma coisa de base e tal, né? E isso evita de você ficar naquele estudo aleatório, sabe? Assim que, um dia você vê vibrato, no outro você tenta tocar uma música mais difícil, no outro você assiste um vídeo de, sei lá, de posição, no outro você passa 3 dias sem tocar, aí depois você volta se culpando e não tem evoluído nada, não é? Assim, violino já é difícil, então não precisa começar do jeito mais difícil possível. Você não precisa de um milagre, você precisa ter essa direção certinha e é justamente isso
que eu quero fazer um convite para você aqui, que é a Semana do Violino, que começa já daqui a alguns dias já, e se você quiser aprender violino com um caminho mais claro, mais certinho, sem ficar perdido aí em vídeos soltos, eu quero te convidar para você se inscrever, é gratuito. Na Semana do Violino eu vou te mostrar como que você começa ou como você pode reorganizar os seus estudos, né? Se você já toca, tal, com mais direção, entendendo o que realmente importa para você evoluir no violino. Porque talvez hoje você está naquela fase de pensar assim, ah, beleza, eu tenho vontade de aprender, mas eu não sei por onde começar. Ou, sei lá, eu até tento, mas meu som é muito ruim, sabe? Você fica vendo vídeo no YouTube, mas fica perdido. Ah, Arthur, eu queria tocar muito na igreja, mas eu sinto que eu não tenho a técnica para isso. Ou, ah, eu tô velho demais. Ou, ah, eu tenho pouco tempo. Então eu quero te mostrar que o violino é difícil sim. Eu nunca vou chegar aqui e falar que é fácil. Mas é possível quando você tem um método, quando você tem o que seguir, uma sequência certinha. Então se inscreve gratuitamente na Semana do Violino. O link está aqui na descrição ou no comentário fixado também. E aí depois você me conta aqui nos comentários. Desses 8 hábitos que eu te falei hoje, qual que você já faz e qual que você mais precisa começar a fazer para começar a evoluir de verdade. Talvez até você descobre aqui de repente que não está faltando vontade para você. O que está faltando é você organizar realmente o seu caminho e fazer as coisas do jeito certo. Beleza? Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que está precisando, que quer aprender a tocar violino, quer tocar melhor e eu te espero lá na Semana do Violino. Beleza? Até o próximo vídeo, a gente se vê por aqui.